Então, nós temos um brilho especial na Rádio Cidade. Eu falei para vocês, queridos ouvintes, que a gente ia entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito de Cambé. E hoje está aqui no programa Prosa e Viola o pré-candidato Paulo Soares. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fátima. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde ao meu amigo Nilson Barbosa, ao Armelindo, a todos os ouvintes do programa e da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Paulo. Te conheço há muito tempo, desde a época, né? Que a gente era diretor de escola, você ainda era estudante. E é um prazer enorme ver um jovem com tantas ideias boas para Cambé e vir aqui no programa falar sobre isso. Bom, quem é o Paulo Soares? Vamos começar do comecinho. Olha, Fátima, eu sou filho de pastores presbiterianos, né? Meus pais me criaram de forma muito conservadora, com educação cristã. Uhum. E há 2 anos e meio atrás eu perdi meu pai e minha mãe na pandemia. Muito triste. Mas assim, a base foi muito boa, né? Eles sempre me ensinaram que o princípio cristão da existência humana é servir o próximo, é amar o próximo. Amar o próximo. Né? Eu sou casado com a doutora Giovana, minha esposa é advogada, mestrando em Direito da Personalidade, também é comerciante, tem a loja dela lá em Londrina. Eu tenho 3 filhos, né? A Helena tem 7 anos, o Antônio tem 6 e o Augusto está com 7 meses. Gente, passa tão rápido. Eu lembro da Helena quando nasceu, né? Que gracinha. A idade da minha netinha. Pois é, uma benção. A casa tá cheia de brinquedo pelo chão, viu, Nilson? Eu sou criado lá no Bandeirantes, Fátima, mas diferente de outros políticos, eu cumpri todas as etapas. Eu, com 13 anos, eu já era do Grêmio Estudantil da minha escola, lá do Colégio São Geraldo. Uhum. Eu fui líder do movimento estudantil em Cambé durante 10 anos. Eu fazia carteirinha estudantil em todos os colégios da cidade. Eu te conheci lá. Fui do movimento, tive uma breve passagem pela UCES, também militei junto à Juventude Brasil. Conhece o valor da educação, né? Conheço o valor da educação. Fui líder de jovens da igreja, participei da Associação de Moradores, fui muito ativo na faculdade também, fui do Centro Acadêmico de Direito, fui do Diretório Central Estudantil, sempre militando por onde eu estava. Fazendo a diferença. E eu cheguei no partido político com 15 anos, eu lembro que o finado Adelino Margonari, eu fui num orelhão, Nilson. Você lembra do orelhão ou não? Eu peguei uma ficha com... E olha que eu sou jovem, ela falou que eu sou um jovem, né? Peguei uma ficha com meu pai e com a minha mãe, falei, eu vou lá ligar pro senhor Adelino Margonari. Aí eu liguei e falei, senhor Adelino, eu sou o Paulo, filho da irmã Nilceia aqui da pastora, e eu queria ser candidato a vereador, eu queria filiar no partido, como é que eu faço? Ele falou assim, você vem numa reunião amanhã à noite aqui na Campel. Olha. Aí eu fui na Campel, tava o doutor Gilberto Martim, tava o Adelino, o Alcino Fávaro, que recentemente nos deixou, pessoa maravilhosa. Verdade. Tinha um grupo de pessoas incríveis lá. O doutor Gilberto Martim também eu tenho um carinho muito grande. Um amor de pessoa. E lá nessa reunião eu disse para eles que eu tinha um sonho de ser vereador e que eu queria mudar a realidade da cidade. Alguns deram risada, outros levaram a sério. E eles falaram assim, mas quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 15. Ele falou, não, mas você não tem nem título de eleitor ainda. Você não tem nem título de eleitor, você não pode, sei como é que você vai fazer. E aí eu peguei e falei assim, não, coloca eu para trabalhar de office boy aí, eu faço qualquer coisa para aprender, mas eu quero militar no partido. Isso. E aí eu cheguei com 15 anos, fiquei 1 ano lá e realmente me colocaram como office boy. O Tokio Koga era o tesoureiro do partido na época, do Foto Tokimar aqui. Então, tudo que tinha para fazer, ele falava, toda tarde você vem para cá, você fica por aqui. E aí eu trabalhava e aprendia, ia nas reuniões, seu Milton Cilião, Estevo Luiz Forastieri. Boas referências eu tinha, porque são pessoas a velha guarda. Mas deixaram um legado, uma história muito bonita na cidade. Né? Pessoas que trabalhavam em defesa da democracia, pessoas que não precisavam daquilo para viver, mas amavam fazer aquilo. E aí, com 16 anos, então, eu me filiei no partido. Com 17 anos, eu já era secretário do partido. Uhum. E aos 18 anos, fui candidato a vereador a primeira vez. Que maravilha. Né? Não me elegi, vim me eleger depois. Aos 27 anos, fui eleito vereador. Logo, no primeiro dia de mandato, eu já empatei para presidente da Câmara. Perdi por causa da idade.
Mas ali, 2 anos, eu fui eleito presidente da Câmara. Eu acredito. Depois fui eleito... Eu cheguei a pedir voto, eu ligava para os vereadores para votarem no Paulo, né? Até o atual prefeito, não sei se lembra disso, mas eu liguei para ele também, para votar, porque ele era vereador. Pedi o telefone para a mãe dele e liguei pedindo voto, né? Porque o Paulo, eu sei que vai fazer a diferença onde ele estiver. E ele votou. Ele votou. Votou. Você vê como esse mundo dá volta, Você vê que né? coisa, né? Interessante, né? É Eu verdade. até posso fazer, não sei se cabe essa brincadeira aqui, Nilson, mas o prefeito já votou em mim, eu ainda não votei nele, não. É verdade, Paulo. Mas brincadeiras à parte, Fátima, eu vim lá da região periférica da cidade, né? Da grande região do Bandeirantes, ali do Jardim Silvino. Eu vi a sua especificamente. popularidade lá, um dia que eu fui com o Alex Canziani, nós subimos num caminhãozinho, não sei se você lembra disso. Na caminhonete. Numa caminhonete. E ficou eu, você e o Alex, e eu vi como você é querido na sua região, como as pessoas chamavam você. Então tem uma esperança no jovem Paulo, né? Posso contar uma coisa pra você aqui? Eu Ah. nem gosto de ficar falando essas coisas, porque pra mim, assim, a gente não é nada, né? Você não pode ficar sendo vaidoso com as Não, coisas, é. nem... Você, da noite pro dia, o seu sopro de vida acaba, você já não é mais nada. É E verdade. acaba, às vezes, caindo no esquecimento. Mas vocês sabiam que todas as vezes, praticamente todas as vezes, exceto a primeira, que eu fui candidato a vereador ou a prefeito, eu fui mais votado no Novo Bandeirantes? Eu acredito. E outra curiosidade, desde a primeira vez que eu fui candidato até hoje, minha votação nunca caiu. Que legal, né? Maravilha, né? Então eu sou Paulo? muito grato lá à grande região do Novo Bandeirantes. Eu tenho História lá, né? tenho 2 imóveis lá, tenho imóveis lá comercial, residencial. Mas assim, eu cresci numa região onde a gente sabia que as oportunidades não eram muitas. A gente tinha uma educação precária no sentido de estrutura, né? Eu estudei no Santos Dumont quando era tudo terra. Então, E eu você dei chega- aula lá quando era tudo terra também. a Rosilda foi minha Rosilda? diretora, a Marta. Foi no meu a tempo. Pois é, ué. Eu dei aula pro primeiro e segundo ano ali. Então eu sabia que as oportunidades eram poucas. E as que tivesse eu tinha que agarrar. E eu agarrei a oportunidade de fazer minha faculdade de Direito. Aquilo me Foi ajudou muito. maravilhoso, né? Eu fiz a faculdade de Direito, depois eu comecei a pós-graduação em Direito Público, depois eu fiz uma especialização em Filosofia Política e Jurídica na UEL, com o Clodomiro Bonarte, inclusive. Ai, meu querido amigo Clodomiro Bombardi. Então eu estudei muito. Aí quando eu cheguei na Câmara, como eu era um acadêmico de Direito, os vereadores pensaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Paulo naqueles conselhos mais chatos, mais técnicos, Uhum. e a gente fica solto para fazer política, ele fica preso. E Isso. na verdade é raro, né? Porque me colocaram nos conselhos mais técnicos e eu consegui ter uma compreensão da cidade como nunca. Eu amadureci muito no processo. Porque quando você vai para o Conselho de Desenvolvimento da cidade, que você vai discutir a cidade com o Mário Vander, com a Solange Marquese, com Já tantas aposentou pessoas. a Solange. Mas eu digo, Mas pessoas que têm muita gigante, bagagem, né? o Fausto. O Fausto. Pessoas que têm muita bagagem. Então, toda reunião era uma aula para mim. Bacana. Né? E eu aproveitei muito no bom sentido, no sentido de adquirir experiência, Captar, né, captar mesmo. conhecimento. Então, Fátima, eu entendi que depois de ter cumprido todas essas etapas, eu estava pronto para ser prefeito da cidade. Em 2020, nós lançamos um projeto, né, rumo à prefeitura, e eu sou muito grato. Porque, veja, a gente enfrentou uma candidatura com o grupo do prefeito, que tinha o apoio do maior líder político da cidade, que foi o Zé do Carmo, Uhum. né? A máquina pública, os deputados e tudo que vocês sabem. Do outro lado tinha um candidato do grupo do ex-prefeito, que tinha os deputados também, o ex-prefeito, o grupo do ex-prefeito, e nós tínhamos um grupo de amigos ali com um projeto. E fizemos 8.000 votos. Eu sou muito grato por isso. Meu Eu Deus. me senti muito vitorioso. E de lá para cá, eu recebi convites, e o Jairo me convidou para chefiar a presidência O da Tamura? Câmara. O Jairo Tamura. Gente maravilhosa. Ele e o Marcelo me convidaram para chefiar a presidência da Câmara de Londrina. Fiquei 1 ano e meio lá. E nesse período que eu fiquei lá, era meio período, eu ficava outra metade do dia aqui, porque em Londrina é do meio-dia 6, né? Uhum. Eu aprendi muito com eles também. Mas por onde eu passava e por onde eu passo, as pessoas me cobram. Paulo, não existe não. Você é candidato, né? E essa cobrança é assim, a minha esposa brinca. A gente tá comendo um pastel, uma pizza, o camarada levanta lá da mesa dele, vem na minha mesa. Paulão, não vai desistir não. Eu ainda vou te ver Olha. prefeito. Então assim, Isso dá um up.
Na verdade, Fátima, é justamente sobre isso. Né? É justamente sobre você entender que há uma necessidade, que você tem condição de fazer alguma coisa para mudar isso. Então, por isso, Fátima, eu enfrentei muitos desafios, muito contratempo. Eu falei aqui até num programa de rádio que eu tive aqui, Nilson, estava um pouco mais exaltado, indignado de ver tanta coisa ardilosa que acontece nos bastidores da política. Mas eu enfrentei aí a resistência do prefeito, do grupo político dele, e sequer deixar eu construir o embrião do meu projeto. E eu penso, posso estar errado, mas eu acredito que eu não esteja, que isso é um ataque à democracia. Porque veja, Voltaire disse o seguinte: eu luto pelo direito do meu inimigo participar de um processo contra mim. Porque o dia que o meu inimigo for proibido de participar de um processo, o próximo a ser proibido sou eu. É mesmo. Então, na democracia Forte. é isso, né? Na democracia é isso. E aí a gente deu a volta por cima, a gente acredita muito em Deus. Eu sou muito ativo lá na nossa comunidade, no Mevan, ali no Jardim Santa Amaro, na nossa comunidade evangélica lá, eu estou na igreja, engajado nos projetos da igreja lá. E a gente orou bastante, conversou bastante, e ficamos felizes que nesse processo surgiu a oportunidade da gente conhecer o Dallagnol, coordenador da Lava Jato, e ele é uma pessoa muito séria, e viu que a gente carrega algo que ele defende. Potencialidade? Sim, e também princípio e valor, né, Fátima? Éticos, né? Porque assim, você tem que ter valores, né? E é por isso, Fátima, eu sou pré-candidato a prefeito, eu quero agradecer você pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Né? O prazer é todo nosso, Quero Paulo. te agradecer muito, porque você é referência para mim. Veja, eu apertava a campainha da sua escola para falar: olha, diretora, eu faço carteirinha estudantil, vim apresentar um projeto aqui. E veja, É verdade. hoje eu estou sentado aqui, você me entrevistando como pré-candidato a prefeito, eu me sinto muito feliz de saber que aquela mesma ideal, aquela mesma vontade de fazer alguma coisa pela sociedade continua queimando viva. dentro de mim. E é isso que importa. Que maravilha. Porque eu tenho meu escritório, os cargos públicos que eu ocupei foi porque me apresentaram projetos que eu achei interessante no sentido de contribuir ou aprender, mas teve vários cargos públicos que eu recusei. Inclusive agora, recentemente, o partido sugeriu que eu fizesse um entendimento com a atual gestão e colocou em pauta essa discussão. Eu falei que eu não tinha interesse, Olha, que não era sobre isso. Meu Né? Então, você enfim, é tamo uma aí à disposição. pessoa diferenciada mesmo, Paulo. Eu te conheço há muito tempo e você foi 2 vezes vereador, né? E eu sempre tive comigo: olha, eu tenho que levar as crianças de Cambé na Expo Londrina. Eu lembro logo que você se elegeu no 2º mandato, e eu recordo também que a primeira pessoa que você me falaram era a Fátima Rauli, era a única mulher que eu acho que era vereadora, né? Não lembro. Você falou assim: Fátima Mandelli, pode falar. Não foi, Paulo? Olha, eu fiquei até lisonjeada, viu? É cada eu chamei história. a vereadora Fátima Rauli de Fátima Mandelli. Foi. Olha, mas está só, tudo em casa, são tá 2 tudo boas em pessoas casa, aí. Né? Eu gosto muito, uma querida também. Gente, então, eu sempre pensei assim: olha, em cada lugar tem uma referência, tem um bairrismo. Cambé não tem referência, às vezes, de nada, a gente não vê. Né? O povo gosta daqui, tem muito italiano, bona gente, mas aqui, por exemplo, não é a cidade do boné, não é a cidade da música, não é a cidade da leitura. A gente até tenta colocar umas leituras, umas gelotecas, mas ainda não tem uma referência de nome. E eu acho que a Expo Londrina, que está aqui do ladinho, é uma referência, e tem muita gente que não vai, porque os preços são absurdos, é tudo muito difícil. Eu fiquei 12 anos na gestão da Escola São José e todo ano eu levava os meus alunos. Eu ia junto no ônibus, chacoalhando com os professores, com os alunos, mas eu falava assim, porque a gente conseguia entrada de graça, a gente só pagava o ônibus. E daí eu falava: tem que ir, porque mesmo que a gente às vezes não vá nos brinquedos, mas tem muita coisa importante e tem gente que mora aqui e nunca foi. É a mesma coisa que eu falei uma vez pro reitor da UEL. Infelizmente, na UEL entra mais gente de fora, entrava, né? De outros estados do que aqui da região. E quando é chamado numa quinta, numa sexta chamada, se tem algum imprevisto e a pessoa não viu, eles não dão direito da pessoa tentar entrar. Eu lutei muito com uma pessoa para entrar, um jovem estudante para entrar, e conseguimos, mas foi com muita luta. Então, eu penso assim, na Expo tem que ir. Assim que o Paulo se tornou vereador, eu fui lá no gabinete e falei: Paulo, e o Paulo estava querendo, na época,
o problema da gente é ser transparente e falar o que o coração está pensando. O Paulo estava pensando em ser candidato a deputado. Gente, naquela mesma semana já retalharam ele de cima e embaixo. Porque eu cheguei na porta do gabinete do Paulo e eu senti o clima terrível, porque ele, não sei se ele comentou, que ele poderia ser um propenso candidato a deputado. Aí começou a retaliação em Cambé, porque aqui parece que não pode ter mudança. Infelizmente, né? Aí o Paulo falou, não, Fátima, nós vamos ver se nós arrumamos um ônibus, falar com os vereadores, a gente também, para levar. Porque eu sempre cobrava dos meus alunos, mas tem uns que realmente não têm condição, gente. E eu nunca deixei de levar. Quantas vezes tirei até do bolso, mas eu levava. Aí os outros diretores, você é louca, Fátima, dá trabalho, e se perdeu. Eu falei, imagina, a gente coloca crachá em todo mundo e passa uma dura antes de ir, ninguém se perde, a gente cuida, porque eu vou junto. E eles amavam ir na exposição, eles ficavam esperando essa época para ir. Você, certa vez, nos ajudou. Então, a gente não esquece diz que a gente tem que ser grato com quem faz o bem, né? Ô, Fátima, obrigado. E vou ser bem sincero para você. Olha, tem muita situação que a pessoa vem me agradecer que eu não lembro de ter ajudado. E eu acho que isso até me agrada um pouco. Porque o que uma mão faz, a Bíblia diz, né? Que o que uma mão faz, a outra não pode esperar retorno. É verdade. Eu fico feliz de não lembrar de todas as pessoas que eu ajudei. Então, mas em nome das crianças da época, a gente obrigado, agradece obrigado. muito, viu, Paulo? Porque eu senti que você estava sendo prejudicado, retalhado. Eu ia falar, Paulo, melhor deixar para a última hora se você for candidato, porque as pessoas já ficam... Gente, o sol nasceu para todos. Eu sempre pensei dessa forma. E se você faz um trabalho direitinho, você não tem que estar se preocupando tanto com o outro, né? Fátima, eu concordo com você. Inclusive, eu vejo o seguinte, o Nilson Barbosa está aqui. Quantas rádios já abriram em Cambé, não tiveram sucesso, fecharam? E por que a Rádio Cidade está crescendo, está expandindo? É justamente por isso. Porque aqui você tem pessoas de várias vertentes, de vários pensamentos ideológicos. Verdade. Aqui eu me sinto em casa. Totalmente em casa. E Eu acredito que os outros candidatos, pré-candidato a prefeito ou vereador, a mesma coisa. Isso é interessante, porque ninguém é dono de nada. Não. Porque o que faz a cidade prosperar é a oxigenação de liderança. Nós demoramos fazer um processo de transição de liderança da cidade. Ainda temos dificuldade de fazer, né? Porque até então eram 3 grandes políticos e ninguém mais aparecia na cidade. Agora, de forma natural, isso está acontecendo, mesmo contra a vontade de alguns poucos ainda, mas é necessário vir ideias novas, pessoas diferentes. Né? Exatamente, Fátima. E nós vamos lutar por isso. Eu vou deixar, e sempre deixei minha zona de conforto. Se eu tivesse desesperado por ter mandato, com devido respeito, se eu tivesse sido candidato a vereador, a chance de eu ir para um 3º mandato era grande. Com certeza. Porque eu tinha um bom trabalho, uma boa base. Mas não é só sobre isso, sobre manter um cargo, ficar ali como se fosse coisa sua. Não. Né? Até reeleição. Vamos perguntar, o que você acha de reeleição, Paulo? Ô, Fátima, eu vou ser bem sincero para você. No executivo, eu não gosto de reeleição. No legislativo, não tenho tanto problema. Problema porque é um órgão fiscalizador. Mas no executivo, onde está um ordenador de despesas, eu defendo... Na verdade, eu sou super fã da ideia, inclusive está tramitando no Congresso, de unificar as eleições, unificar presidente da República, deputado, governador, senador e prefeito, unificar todas as eleições, ter um mandato de 5 anos, não de 4, e acabar com a reeleição para o cargo do executivo. Maravilhoso. Isso sou seria super muito a favor. Bom. Também sou super a favor disso, né? Em escolas, eu não digo, gente, que tem muito diretor que faz um bom trabalho e de repente 2 anos é pouco mesmo. E ele presta conta, tem a PMF, tem o órgão ali em cima, tudo certinho, né? Concordo. Agora, eu sou contra ficar muito tempo em qualquer lugar, né? Por quê? Porque aí começa... Uma vez uma pessoa falou assim, para você permanecer num cargo, chega uma hora que você tem que ser ditador ou conivente. Olha que coisa forte. Eu nunca tinha ouvido isso. Interessante. É bem isso mesmo. Ou você se torna um ditador... Né? Você vota em mim que eu te dou isso, você faz isso, você vai ser ditador. Ou você vai ser conivente com as situações erradas, né? Ô, Fátima, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que o entrevistado sou eu. Você já viu isso, Nilson? Entrevistado, entrevistando o entrevistador? Acho que eu vou chamar ele para ficar aqui uns tempinhos para mim. Eu quero fazer uma pergunta para você. Que nome que a gente dá para um grupo político que age nos bastidores para impedir que outro grupo político tenha uma candidatura? Que nome que a gente dá para isso? Vergonha. Vergonha.
Exatamente, tirania, vergonha, Tirania. ataque à democracia. Um professor, eu estou falando com Que nome que a gente professora dá de pra isso? história, né? Porque a gente estudou os grandes líderes políticos, sou fã de Nelson Mandela, né? Que a educação muda o mundo. Agora, gente, isso é muito triste, né? Mas olha só, eles tiraram os republicanos de mim. Eu trouxe o debate do bastidor para a sociedade, dizendo, olha, tomaram o meu partido. O grupo do prefeito interferiu em Curitiba e tomou o partido. Aí, de forma totalmente sem pudor, porque já está mais que descarada a coisa, o prefeito colocou no meu lugar o assessor dele como presidente do partido. Pra Gente, justamente assinar ali o atestado de... não. É muito complicado eu tenho isso, que me né? controlar. Não, isso, Fátima, isso é danoso para a democracia. É muito triste, Isso é muito danoso. né? A história, gente, É um dia que muito escrever danoso. sobre Cambé, quem sabe, né? Veja, Vamos estar falando mas sobre veja, isso. Veja, e assim, por que não vai para o processo? Na teoria se diz o franco favorito. Agora não, agora está com dificuldade, porque a saúde está um caos. E você falou que Cambé é referência em quê? Do jeito que está indo, vai ser referência em multas, em radares. Eu ia falar, Por quê? Cambé, como é que é? Cheia com radar, né? Com radar. Tá mas, muito triste. aí eu te falo, eu não sei se a gente pode abrir esse debate aqui já, mas olha só. Sobre Os as estudiosos de trânsito, antes de eu gravar vídeo, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou assistir, ouvir. Até vi a sabatina do Beto Richa, que foi prefeito de Curitiba, agora é pré-candidato a prefeito de novo. E ele denunciando a indústria da multa em Curitiba, falando que a indústria da multa existe. Eu vi quanto que Londrina arrecadou, quanto que Curitiba arrecadou. Maringá, a população não aguenta mais. E aí Cambé, na contramão de tudo e de todos, em uma única paulada, traz esse caminhão de radares, de câmeras, para multar a sociedade. E vou te falar... que já está tão calejado. E vou te falar, se as pessoas fizerem como eu fiz, de usar a inteligência, vão entender o seguinte, olha, você é gestor de uma empresa, de uma rádio, de uma prefeitura. Se você alugar esse programa por tanto por mês, você tem que achar um jeito de pagar. Ou você tem que arrumar patrocínio, ou você tem que arrumar colaborador, ou arrumar você tem que tirar do bolso. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Agora, nós não, né? O prefeito e o executivo assumiu um compromisso de 2,5 milhões por ano. Ou seja, 200 mil por mês tem que fazer o Pix lá para a empresa. Meu Deus. Agora eu te falo, então se não gerar 200 mil de multa por mês, vai gerar muito mais, tá? Vai gerar muito mais. Vai. Então eu te falo, aí a gente vai expressar a nossa indignação. O que a gente recebe em troca é o seguinte, porque foi o que eu coloquei. Não teve audiência pública, não teve consulta pública, não teve nenhuma reunião com a sociedade cambeense, com o setor produtivo, com a associação comercial. Não foi apresentada e realizada nenhuma outra medida preventiva, como campanha educativa, como faixa elevada, mudança de sinalização, implantação de rotatória e tantas outras medidas que poderiam ser implantadas. E trouxeram a última medida que se toma, que é o radar, foi a primeira a ser tomada. Então, assim, eu percebo uma indignação muito grande da sociedade cambeense e eu penso que esse é o momento da gente promover a mudança que a cidade precisa. E a mudança que a cidade precisa, Fátima, sabe qual que é? É a pessoa. Não tem como eu ir discutir a necessidade dos professores sem conversar com os professores. Com certeza, Não tem gente. como eu discutir a necessidade do Jardim Ana Rosa sem ir lá conversar com os líderes religiosos, comunitários, com os comerciantes. Agora, se eu fazer gestão da cidade numa sala com 3 amigos meus, eu tenho 3, 4 com picha meu ali, e tudo que eu vou fazer, nós decidimos nós 4 para fazer, vai ser trágico, isso? igual tem sido trágico. Estão discutindo a cidade com quem? Com ninguém. A Câmara Municipal eu só vejo. Eu vou, de vez em quando, Paulo. Eu posso dizer mas ela é mera coadjuvante. Não tá Quantas audiências públicas teve nessa legislatura? Quase que nenhuma. Nenhuma. A Câmara é mera coadjuvante. Inclusive, nem tem condições de fazer um bom debate, porque não tem gente suficiente capacitada para isso. Então, assim, é preocupante. Tem que rever isso. Nós estamos dentro desse barco aqui. Nós temos que provocar o debate. Claro. E dizer, olha, a mudança é necessária, mas uma mudança não é de
trocar prefeito só, trocar vereador. Não. É mudança de cultura, de visão da coisa, de gestão da coisa. Eu penso assim, Paulo, é deixar o lugar, porque ninguém aqui vai ficar para semente, deixar o lugar melhor do que nós encontramos. Não é falar amém a tudo. Hoje uma pessoa falou assim, a gente nem vai na Câmara, porque só falam amém a tudo. Eu falei, gente, mas não é assim, né? Vocês têm que se mobilizar, têm que ir, têm que ouvir, isso é cidadania. Mas, Fátima... Todo mundo tem medo. Fátima, promover cultura, eu trabalhei um período na cultura. Promover cultura é festival de música, festival de viola, é teatro, É claro. é dança, é festa das nações, é tantas outras coisas. São academias, né, que nós temos são que coisas trazer. que são coisas que fazem parte da história da cidade. Os parques, melhorias e condição e estruturação dos parques da cidade. Claro. Agora estão promovendo cultura com show sertanejo. Gastando um rio de dinheiro no final do ano. E eu não sou contra show sertanejo não, tá, por favor. Mas eu penso que com quem está sendo debatido, e todo mundo está achando tudo normal. Todo mundo está achando que está tudo normal. Mas essa conta vai ficar cara, Fátima. Vai. E a população que precisa do médico especialista. A mãe que precisa de um pediatra para o filho. O senhor ou a senhora, pai de família, que precisa de um médico ou de um remédio, viu agora aí, ó, quando a coisa está aflorando da dengue aí, eu recebi, não foi um nem dois, não, foi 10, 20 vídeos de gente deitado no concreto bruto, assim no chão, assim, ó. Descoberto, no sereno, na chuva, não tinha estrutura para isso. Médico, então nem se fala. Lá no 24 horas, e fizeram um novo espaço lá, bonito, olha, fizemos o novo 24 horas. Passou-se uns dias, se anunciou, não vai ter mais pediatra aqui. Ué. Gente. Então não, a tô saúde, entendendo. gente, é o caos. Então, Eu passei é o caos. agora em frente, agorinha, o Cristal estava lotado, tudo com suspeita de dengue. Lotado. Olha, perto dali, na saída da Prata onde eu moro, o mato estava tomando conta. E quase todo mundo ali do condomínio Vitas tinha muitos amigos com dengue. Aí eu liguei no meio ambiente, eu tenho amigos, graças a Deus, e não é isso aí, nem precisava ter amigos, é uma questão de cidadania. Se eu votei, eu tenho que cobrar, não é? Eu não vendi meu voto. Gente, por favor, dá para vir cortar o mato, para a gente ver se tem frasquinho de coisa, que eu vou fazer um mutirão com a turma aqui, para a gente limpar a estrada, limpar a frente, porque o mosquito voa 100 metros. Paulo, o que nós achamos de copinho de iogurte, latinha de cerveja, a hora vieram no dia seguinte, cortaram, sabe, a frente ali. Aí nós achamos, foi muita coisa. Eu enchi 2 sacos para a boca de coisa ali só na frente. Sujeira? Sujeira. Deixa eu te fazer uma pergunta para você e para os nossos Isso ouvintes. é educação, né? Por que não se instala, já que vai pôr, não sei quantas câmeras vão pôr aí para multar os motoristas da cidade? Por que não alugou câmeras e colocou em fundo de vales para filmar lá o cara que vai lá poluir, fazer fogueira, soltar Judiar judiar de animal? É. Por que não colocou essas câmeras em frente às escolas, onde a criminalidade, a gente tá vendo aí, ó, tiro lá no André Nuzzi, a tragédia que aconteceu no Colodi. Por que então não fala assim, ó, nós vamos precisar fazer isso aqui? E aí vem aquela balela de sempre. Não, o show sertanejo, os radar, é que tem uma verba que vem só para isso. Mentira. 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 Primeiro que a verba que vem para o município é a verba que o gestor vai reivindicar para o deputado estadual e federal, ou para outra esfera política que seja, e ele vai lá e fala assim, ó, deputado, eu vim aqui te reivindicar que eu quero cobrir uma quadra. Não, eu vim aqui reivindicar para você que eu quero dinheiro para fazer show. Aí a pessoa falou assim, ó, não, mas é que esse dinheiro do radar aí é verba direcionada. Não é verba nada, isso é alugado. Você vai pagar aluguel todo mês. Todo né? mês, você já pensou. É que na ânsia de defender, alguns assessores do prefeito se precipitam, e aí vê que o argumento é frágil. E aí, dali a pouco, já param de tentar defender também. Defender, porque né? a coisa está de um jeito. Mas a gente lamenta profundamente, e eu quero dizer uma coisa para quem está nos ouvindo. Na última eleição, nós tivemos 18 mil abstenções em Cambé. Ai, que triste. Eu sei que as pessoas estão indignadas, revoltadas, mas deixar de exercer a cidadania não vai mudar a nossa realidade. É preciso exercer o voto. Ah, mas eu votei de novo e não melhorou. Então troca de novo e vai trocando até dar certo. Não desiste, porque o que o mal político quer é que a gente perca a esperança. Eu tenho dias difíceis como indivíduo, como ser humano também. Eu tenho dias em que enfrentar tudo que eu tenho enfrentado, Todos eu nós, penso, né? veja, poxa, foi lá, tomou o partido e agora não tem problema.
enquanto a vida é a esperança. Quando estamos com o olho assim, aberto, né, nós Paulo? vamos lutar mesmo. E outra, quem se move por convicção não se move por aprovação. Quem se move por convicção se move por aquilo que acredita. E nas minhas orações eu falo isso com Deus. Eu falo, Deus, se é propósito do Senhor, o Senhor vai achar um caminho e me mostrar o caminho. E estou muito feliz, estamos no novo, no 30, sou pré-candidato a prefeito. Tive uma reunião com o Deltan Dallagnol semana passada, uma pessoa muito séria, uma pessoa que depositou muita confiança na gente e, assim, luta contra o sistema e já passou por maus bocados, né? Até brinco que as cicatrizes dele talvez sejam maiores que as minhas, né? Teve um mandato usurpado, né? Foi multado pelo Tribunal de Contas da União e todos os bandidos que ele prendeu estão soltos aí, né? Vários deles. Mas, enfim, a gente acredita que a gente pode fazer algo. E se eu não acreditasse, Fátima, eu estava lá no meu escritório, tocando minha vida. Isso. Estava lá com os meus filhos, você veja, ó. Te falei aqui antes de chegar. Eu não dormi essa noite, que as crianças não estavam bem. Passamos o dia no hospital com as crianças. Chegamos em casa, vim aqui participar do teu programa com o maior prazer. Fico muito feliz, porque duas vezes deu errado, né, Paulo? Exatamente. Mas porque estava lidando com doença. Mas eu não quis falar o motivo e nem falei, né? Eu falei por força maior, o Paulo não pôde, mas ele me avisou com antecedência. E eu gostaria muito de entrevistá-lo, porque a gente chamou aqui, já veio o Alexandrino, já veio o Vermelho, já veio o Jorge Teodoro, também, todos eles, pessoas queridas de muitos projetos, e as intenções são boas. Às vezes, se as falas não são, assim, de agradar todo mundo, mas, de repente, se você for analisar bem lá no fundinho, quando a gente fala de projeto, de questão segurança para as pessoas, eu acho que eles todos têm uma boa fala nesse sentido. Então, tinha que te chamar, viu, Paulo? Não tinha jeito. Eu ficava triste quando eu via que não ia dar certo. Mas o atual prefeito também está convidado, eu já chamei, né? Porque ele é pré-candidato a prefeito novamente. E aí, com o Paulo, eu acho que não sei se vai ter mais pré-candidato ou não a prefeito para a gente chamar, né, Nilson? Nós vamos aguardar. Porque o Luiz César já não vai ser mais, né? E aí fizeram a federação da questão do Jorge Teodoro, que é o PV, o PT e o PCdoB, né? Eu achei estranho, não tinha um vereador, não tinha ninguém lá o dia que eles se uniram lá, né? Eu achei assim, porque a gente é democrático. Inclusive o Cecílio Araújo fez uma colocação que eu gostei muito. Ele falou assim, a Fátima, ela luta por democracia. Essa é a Fátima que nós conhecemos. E é verdade, viu, gente? Independente de partido, eu sou pessoas, tá? Tem pessoas que por onde passa, deixa o seu brilho, deixa a sua marquinha importante, porque a gente está nesse mundo, não é a passeio, né? Eu já cansei de falar isso. E o Paulo, ele é um jovem, ele não tem 40 anos, né, Paulo? 39. A Paixão lá, que fez uma comida maravilhosa. Quero mandar um abraço para Marlene Paixão. Ei, Marlene. Ah lá. Marlene. Um abraço. Paulo tá te mandando um abraço. Você mandou um abraço carinhoso para ele. Você é lá do Silvino também, trabalha na casa do Dr. Martins há muito tempo e é uma pessoa muito querida. E olha, sua comida hoje estava maravilhosa. E aquele quiabo? Trouxe até um pouquinho do quiabo seu. Paulo, são 4h38. Nós temos mais alguns minutinhos que a gente vai perguntar. Um sonho que você tem, é claro que a gente até sabe mais ou menos, né? Mas a gente quer ouvir de você. E o que você acha que você poderia melhorar ainda mais na nossa cidade? Ô, Fátima, foi muito bom você tocar nisso. Tem uma coisa que já tem tempo que eu quero falar e agora surgiu a oportunidade. No debate de prefeito em 2020, eu, nos meus minutos finais, eu fiz uma fala que o prefeito não só me ironizou, na fala posterior dele, como até hoje fez muitas ironias comigo pela fala que eu fiz, onde eu coloquei que eu tinha o sonho de ser prefeito da cidade de Cambé. E ele falou que ser prefeito não era um sonho de ninguém, algo individualista, não é isso. Mas por que eu disse aquilo naquele momento? Porque eu sou cristão, eu acredito em Deus, e eu vi, e leio muito a Bíblia, e eu vi em várias passagens bíblicas que Deus falou com muitas pessoas através de sonhos. Deus falou com José, Deus falou com Jacó. Foi mesmo. Deus com falou Moisés. Com Abraão, com Moisés. Então, assim, outra coisa, eu sempre sonhei acordado. Porque você tem aquele camarada que sonha, mas vive sonhando. Eu não.
Eu militei. Antes do prefeito sonhar em vir para a política ou fazer política, ou sei lá o que motivou ele a entrar na política, eu já fazia militância comunitária. Eu já exercia cidadania. Então, assim, é importante colocar isso. Mas o meu sonho hoje, ele é assim, eu só quero ser melhor que ontem. Coisa mais linda. Quando eu estava quase morrendo no hospital, eu já tinha recebido a notícia da morte da minha mãe, e meu pai ainda não tinha morrido, eu estava por um fio. Eu fiz uma oração para Deus. Eu disse o seguinte: Deus, me ajuda a sair daqui. Eu tenho 2 filhos, na época eu não tinha o terceiro ainda. Eu tenho 2 filhos muito pequenos. Minha esposa precisa de mim, minha família precisa de mim. E eu só te peço uma coisa: se o Senhor me ajudar a sair daqui, eu vou tentar ser um ser humano melhor todos os dias. Então o meu sonho mudou a partir desse dia. Meu sonho hoje é ser melhor que ontem. Mais justo, menos arrogante, um amigo melhor, um pai melhor, um marido melhor. E não estou sendo demagogo aqui não, tá? Essa coisa é muito particular minha, mas eu fiz questão de falar aqui. Mas não posso negar que ser prefeito de Cambé é algo extraordinário, porque você me pergunta, quais as mudanças que você promoveria? Primeiro, a filosofia de ver a cidade. Não seria visto como uma coisa minha. Cambé é tratado como uma fazenda de um ou outro político. Aqui parece que tem porteira e só acontece o que quer. É como se fosse coisa minha, ninguém pode discutir nada, qualquer coisinha, olha, esse aqui é desse aqui, esse aqui é desse daqui. Então a primeira coisa é mudar a filosofia da coisa. Nós precisamos quebrar paradigma, Fátima. Nós precisamos quebrar paradigma. E quebrar paradigma é difícil, por quê? Porque quebra de cultura exige de um gestor bem intencionado a ele dar para o seu povo, não aquilo que o seu povo quer, aquilo que o seu povo precisa. E é aí que tá. E muitas vezes as pessoas só vão entender lá na frente. Quando o meu pai falava para mim, ó, isso aí você não vai fazer não. Eu falava, mas poxa, né, pai, hoje que eu sou pai, eu olho e falo assim, puxa vida, como meu pai tinha razão. Né? Então, às vezes a gente enxerga para frente. A mudança de cultura, primeiro que eu quero promover, é acabar com o aparelhamento da máquina pública. Hoje nós temos, em vários setores da prefeitura, pessoas que trabalham, e aqui eu faço um parêntese, eu acho que todo mundo tem seus méritos, mas o prefeito tem inserido na prefeitura muitos aliados políticos de forma direta e também indireta. E isso é danoso, porque daí a coisa pública, a política pública, ela não é feita mais para atender a população, é feita para atender o interesse dele. Eu fui levar um jogador de futebol profissional para desenvolver um projeto num campo de futebol da cidade, e eu fiz um stories no meu celular. Olha, gente, vamos fazer um projeto aqui. A igreja já havia feito ofício para a secretaria, estava tudo encaminhado, estava liberado o espaço para desenvolver o projeto da igreja. De repente, me chega 2 assessores de vereador lá e falou, o que vocês estão fazendo aí? Aí a minha vontade era falar assim, ó, eu não te devo satisfação, por que você quer saber? Né? Mas enfim, como que terminou a história? A história terminou que a gente teve que desenvolver o projeto em outro lugar. Meu Deus. Aí eu te pergunto, para um vereador que está começando, ele já tem essa mesma mentalidade, porque ele é reflexo das experiências dele, ele está convivendo com um gestor que tem essa mentalidade, então ele está criando essa mentalidade. Então a quebra de cultura começa aí, a quebra de paradigma. É você fazer as pessoas entenderem, ó, isso aqui não é teu. Você, servidor comissionado, concursado ou terceirizado. E eu estou falando isso aqui, eu faço um elogio a todos que trabalham, todos que são dedicados, e eu sei que tem muita gente boa. Que luta, né? Mas tem em determinados departamentos da prefeitura pessoas tratando a coisa como se fosse dele. E não é dele, é pública. Veja, eu vi nessa gestão, Nilson, eles tirarem uma maquininha de senha de um departamento da prefeitura, que tinha uma maquininha que você apertava e pegava a senha, para pôr uma pessoa para entregar a senha. Gente, ou eu tô muito revoltado, para mim isso é anormal. Isso é extremamente anormal. Mas você sabe, a gente que foi educador, diretor de escola por 37 anos aqui em Cambé, na educação, muitos professores passaram por nós e muitos se abrem, né? E vocês sabem que diz que não tem medo, não tem voz mais para nada, quase, os professores. E muitas vezes os superiores também, ou de repente são acuados, né? Que isso acontece muito, ou alguns se sente o dono da casa, né? Aí os outros só falam amém, você vai fazer o quê? Mas veja, eu tenho uma professora da minha igreja
que eu pedi o apoio dela pro meu deputado na campanha. Ela falou, Paulo, eu vou apoiar, mas eu não posso pôr adesivo no carro. É assim mesmo. Eu vou pra escola com o carro, se eles verem com o adesivo do seu candidato lá, eu vou ter problema lá. Que isso, gente? Não pode ser Que democrático. isso, Fátima? Não. Eu vi, a professora mostrou pra mim, uma diretora de escola, mandando num grupo de WhatsApp de pais, olha, gente, Muito triste. comunicar a vocês que o prefeito vai dar o uniforme pra vocês, tá tudo certo, pro filho de vocês. Gente, o prefeito não dá nada pra ninguém, é a prefeitura, isso é dinheiro público, isso é crime, isso é alienação política, isso é abuso de poder político, que inclusive a intervenção que fizeram nos bastidores do meu partido político foi criminosa, foi abuso de poder político. Foi, né? Mas veja, Fátima, se a gente não mudar a mentalidade da coisa, e aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi com o meu pastor, eu não estou aqui para pregar, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Meu pastor fala assim para mim, ó, Paulo, Deus não promove pessoas, Deus promove a verdade e a justiça. Se você andar, Deus é luz. mas se você andar em verdade e em justiça, você vai ser promovido junto com a verdade e com a justiça. Mas você ser promovido, não. Por isso que a gente tem que ser justo, verdadeiro com as coisas. Ético. Então, uma das coisas que eu fiz, e falo isso aqui em primeira mão para você, até na época um amigo em comum sugeriu, poxa, Paulo, toma um café com o prefeito, rapaz. Veja se não dá para vocês se entenderem, se é intransponível. Falei, rapaz, eu tomo um café com qualquer um. Eu não tenho um adversário político que seja adversário pessoal nessa cidade, não. Não, e Você eu pode- tenho uma fala naquele filme, não sei se você assistiu, o lá do Aquiles conversando com o pai do Heitor, né? Que ele foi pegar o corpo e falou assim, não existe inimigo pessoal, nem inimigo político. É só em épocas adversários, não são inimigos, gente. Não é? E ele autoriza o pai a levar o corpo Ele autoriza o pai a Inclusive, levar ele o corpo chora. do Heitor. E chora. Ele chora por ver o que Foi o pai... lindo, né? É. Mas Filme assim, maravilhoso. mas assim, é sobre isso, Fátima. E eu conversei, sim, esgotei o diálogo, sim. Mas enquanto eu conversava com ele trabalhava para eu perder meu partido. Então, assim, como é que você pode ter diálogo com uma pessoa que quer te destruir? Não tem jeito, né? Né? Acho que foi Roosevelt que disse que não existe diálogo com quem quer te destruir. É difícil. Mas, de qualquer forma, eu nunca o desrespeitei. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante. Tá? Eu discordo, eu lamento profundamente a postura que o prefeito teve em relação ao nosso projeto político. Nunca o desrespeitei, por isso que eu posso encontrar a família dele, o pai, a esposa, o pai, a esposa, cumprimentar de cabeça erguida, olhar no olho, porque minha consciência não pesa. Uhum. Tá? Agora, da forma que ele está conduzindo a política na cidade e o que ele está criando para as próximas gerações, justamente o que me moveu, e depois eu falei isso para ele também, o que me moveu a estar na política ainda é lutar contra isso. Tá? E eu quero aqui fazer uma ressalva, você citou o Luiz César agora há pouco, eu quero fazer uma ressalva aqui, Fátima, que Pois eu quero te mandar, antes só um pouquinho, o Walter do Santo Amaro está te mandando um grande abraço, viu, Paulo? Ele falou, Paulo, Deus está contigo, ele disse. E falou sobre algumas situações que aí você vê, olha, o PT, a federação, deve ter feito alguns acordos e tal. Mas o Walter parece que é uma pessoa que gosta muito de você e manda um abraço. Ele é do Santo Amaro, olha aí. Ô, Walter, meu amigo, obrigado. Obrigado pelo carinho aí, Deus te abençoe. E eu gostaria até, o Walter citou aqui, mas eu gostaria de fazer uma ponderação aqui importante. E você tem que reconhecer quando a pessoa ela tem hombridade, mesmo sendo adversário. O Luiz César era pré-candidato a prefeito pelo PT. E o Luiz César, quando viu o que estava acontecendo comigo, ele entrou em contato comigo e falou, Paulo, eu abro as portas do meu programa, o microfone, eu quero que você vá lá. E você vai ter o espaço do povo, lá. né? Luiz Mas veja, Fátima, isso é louvável. É louvável, porque a gente tem que aplaudir, tem que ver o todo. Visões diferentes. E a gente consegue se respeitar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a gente vai ter que conviver dentro da cidade. A gente tem que conviver com as diferenças. Claro. Agora, é claro, eu acredito que, assim, naquilo que me move, nas minhas ideias, e elas serão apresentadas para o povo. Se o povo aprovar, eu vou ser eleito. Se o povo entender que tem um projeto e uma proposta melhor que a minha, sabe o que eu vou fazer? O que eu fiz em 2020. Acabou a eleição às 5 horas da tarde, eu sabia do resultado às 6h30, eu fiz um post reconhecendo a vitória do adversário e desejando que Deus abençoasse ele. Isso. Democracia é isso. É isso mesmo, Paulo. Você é uma pessoa
que está além, né? E a gente agradece muito você ter vindo aqui. São 4 horas e 50 minutos. A conversa não para, né? Porque é muito gostoso conversar com pessoas inteligentes, pessoas que têm propósitos, pessoas que têm liderança, inteligência política, né? E a gente vê assim, sempre, né? Uma luz ao fim do túnel. E o Paulo preza pela educação. Ele sabe que a minha bandeira é educação. Nessas questões mesmo, gente, isso aqui é uma fala minha. Teria que trabalhar com as crianças essa questão de ética, de trânsito, né? Ensinar direitinho para não ter né, tantas multas, porque o brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto, tanta multa e sabe... É muito difícil. Então, a gente quer algo... Outro dia veio uma pessoa, um pré-candidato, falando que Cambé precisa de um local de lazer, que não tem. Santo Amaro tem vida própria. O Novo Bandeirantes, o Ana Rosa, estão um pouco esquecidos também. Esses bairros precisam ser alavancados, né? Eu tenho um orgulho de ter dado aula para o Márcio do Refúgio. Eu fui lá esses dias, passei lá perto. Quando eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, foi meu aluno, que coisa maravilhosa, né? Mas você sabe, Fátima, desculpa te interromper, que é uma curiosidade bacana. A Arísia foi minha assessora na Câmara, a Arísia está com a gente no projeto, ela é da coordenação da nossa pré-campanha. Professora foi homenageada no Rotary, homenageamos a Arísia. Mas eu ando com a Arísia, às vezes eu falo para ela assim, que água que você está tomando, Arísia? Quero até mandar um abraço para a Arísia é uma pessoa muito querida, que eu tá nos ouvindo, viu? Muito. Já mandei o link para ela. Às vezes eu encontro uma pessoa assim, que deve ter uns 50 e poucos anos, e falo, a Arísia foi minha professora. Passou no formal, Arísia, hein? Mas isso deve ser tão gratificante como professor, né? Meu Deus. Você encontrar uma pessoa que você tem um legado na vida dela. Eu sempre encontro também, não é muito diferente, não. Gente, eu tive um mestre de obras que me ajudou a fazer uma gruta lá no São José. De 50 anos, depois ele tentou a faculdade, tanta gente estimular também, tentou a faculdade, passou, né? E a gente tem alunos que foram médicos. Agora, o mais gratificante foi encontrar 2. Um deles foi no shopping. Professora, tentei o vestibular de história por causa de você. Eu não esqueço que você levava a gente em tudo que era exposição egípcia e tudo que era antigo e tudo bacana. Eu fiz história e hoje eu sou professor de história. Então, isso não tem preço. São 2 grandes nomes, Thiago Ledesma e o Vinícius. Posso falar uma coisa legal? Ah. Você vai achar interessante ouvir. Eu tenho a honra e a bênção, e eu tenho 2 trabalhos. Eu tenho um trabalho publicado na Revista de Direito Administrativo da USP. Olha. Inclusive, assim, no conselho editorial da revista tem o Alexandre de Moraes. Sim. Eu tenho um trabalho publicado lá, e eu tenho um trabalho, Fátima, que está no arquivo virtual, na biblioteca virtual do STJ. Olha. Foi indexado na biblioteca virtual do STJ. Que interessante. Bacana, né? Bacana demais. Parabéns, educação Paulo. É tudo, Fátima. Educação é que move o mundo, gente. Move o mundo. E agora eu falo para vocês aqui, você não vai acreditar. Hoje estou terminando minha matrícula de corretor de imóveis. Eu sou formado, pós-graduado, sou consultor de empresas, já sou correspondente bancário e agora eu falei, eu vou estudar para ser corretor de imóveis também. E eu estou procurando uma pós, isso é bacana, não para de estudar, né? Eu estou procurando uma pós em música, ou musicoterapia, porque o ano passado eu fiz uma pós em gestão pública. Eu fiz auxiliar de veterinário, porque eu gosto muito de bicho, quando eu me aposentei do município. No estado, eu nunca parei de estudar. Tem 2 mestrados também. Ô, Paulo, mas parece que é inquietude na gente, é a sede do saber, né? Eu vi uma entrevista do Tom Cruise, que é o ator mais bem pago de Hollywood, e ele falando que ele tem curso de corretor de imóveis também. Olha! E eu também toco violão, bateria, guitarra. Olha! E eu toco por ouvido. Que bacana! Toco sem partitura. Um dia você vai vir aqui tocar no Prosa e Viola. Vamos tocar uma música no Prosa e Viola. Vai aqui. tocar. Não sei se, viu? Ô, Nilson, não sei se vai ganhar ou perder voto, mas vai... Meu Deus. Depois eu vou te contar nos bastidores um sonho que eu tive, viu, Paulo? Não vou contar no ar, vou esperar passar tudo isso, aí a gente conversa depois, tá? Olha, muito obrigada.